Amém? A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos dar início a esse culto de Santa Ceia. É um prazer, é um privilégio estar aqui com você. E você não veio só, não é verdade? Você trouxe a sua família pela fé, não é verdade? Então vamos orar, vamos apresentar a nossa vida, vamos apresentar os nossos corações, vamos apresentar tudo aquilo que temos diante do Senhor e vamos deixar com que o Espírito Santo trabalhe conosco essa noite, por intermédio da palavra dEle, por intermédio do louvor e da adoração. Apresente a sua vida, que você possa ter os seus pensamentos todos a partir de agora, desse momento, somente para cultuar ao Senhor, mais nada além de cultuar ao Senhor. Deixe as coisas que para trás vão ficando e avance para o alvo e o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua igreja, pela tua noiva essa noite. Amado Deus, estamos aqui com o corpo, mente e espírito no Senhor para cultuarmos, apresentarmos um culto racional ao Senhor, que é o culto que agrada ao Senhor Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, sabemos que temos sentimentos, que há pensamentos que muitas das vezes querem roubar a adoração ao Senhor, mas a partir deste momento, Espírito Santo de Deus, nenhum pensamento vai tirar, vai roubar a nossa adoração, vai roubar, o Espírito Santo de Deus, a palavra que o Senhor tem para nós, a palavra de salvação, a palavra de libertação, a palavra de conforto, a palavra de paz que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, nós dizemos que o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar. Amado Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo, o teu poder é bem-vindo. Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor acampados sobre a tua igreja são bem-vindos sobre este lugar. Amado Espírito Santo de Deus, nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, inclinamos a cultuar ao Senhor como nosso Deus vivo, como nosso Deus bem presente também na tribulação. É assim que nós te louvamos, nós te agradecemos e dizemos que o Senhor é bem-vindo em nosso meio. A igreja diz amém. Amém. Podeis assentar e abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus. Capítulo 8, a partir do 23, eu rapidamente, semana passada, nós no encerramento do culto, nós falamos sobre esse texto e ficou o meu coração, e o Espírito Santo veio falando comigo a respeito daquilo que nós temos buscado em Deus para esses dias, que é a paz, amém? Olha para o seu vizinho e diga a ele assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Diga para ele: a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Se nós entendermos o que é paz, não haverá conflito que nos roube a palavra de Deus. Amém? Amém? Aí Jesus diz assim, Jesus acalma a tempestade. Então, entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. Foram todos com ele. E eis que sobreveio já no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus, diga comigo assim, dormia. Meus irmãos, a nossa referência de paz, a referência de paz na sua casa, a referência de paz nos seus ambientes, seja ele na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida financeira, sua referência de paz é o Senhor Jesus Cristo. Nós comentamos aqui semana passada e eu vou repetir. A paz, eu ter a paz, não quer dizer que eu não esteja passando por tribulação. Muito pelo contrário, a paz se manifesta na tribulação. A paz se manifesta nas coisas, quando as coisas não estão cooperando. Amém? Às vezes a gente passa situações durante a vida em que a gente vai recorrer à paz e recorremos uma paz que não é a paz que Jesus nos deu. É a paz que nós achamos que estamos nela. A paz que você tem é um fruto do Espírito. Diga assim comigo: a paz que eu tenho é um fruto do Espírito. Logo, você ativa a paz não por causa da tribulação. Você ativa a paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida pela fé. Diga assim comigo: é pela fé.
é pela fé. Jesus vai continuar dizendo assim: entretanto, Jesus dormia. Eu, particularmente, falo para vocês, que se eu estivesse no barco também eu estaria assim, meio atribulado. Às vezes a gente vê vídeos, né, no YouTube, das tempestades no meio do mar. Eu imagino que esse barco aqui não seja assim, aquele Titanic. Eu imagino que seja aqueles barquinhos de pesca, um barco mediano. Agora você imagina uma tempestade e aqueles discípulos ali dentro. Concorre a isso, que pode ser parecido com alguma tribulação que você esteja passando na sua vida hoje. Ou talvez não, talvez o seu mar esteja calmo, mas de qualquer maneira é pela fé que você vai ativar a paz. Amém? Aí ele vai dizer assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque se o Senhor não salvar, nos pereceremos. Perguntou-lhe Jesus então: por que sois tímidos? Diga assim: por que sois tímidos? Aqui tem um negócio muito importante, meus irmãos. A timidez, ela concorre contra a fé, viu? Se eu preciso de falar a palavra de Deus, eu não posso ser tímido. Eu não posso ficar acanhado, né, Márcio? Se diante de uma situação em que alguém, um irmão, um parente ou alguém no trabalho esteja precisando de uma palavra, se eu ficar tímido, a fé não vai operar naquela palavra. Se eu ficar calado, a pessoa muitas das vezes nem vai saber que eu sou cristão. Às vezes ela está passando uma tribulação, vem nos comentar a respeito da tribulação, vem compartilhar a sua dor e o seu sofrimento, mas aí eu fico tímido. E Jesus vem falar sobre isso. Por que você fica tímido? Porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. Jesus deu um puxão de orelha. Jesus é muito maravilhoso, né? Por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão com pouca fé? Levantou-se, eu imagino que Jesus levantou assim, tipo meio nervoso, porque para falar desse jeito aqui, né? Você já viu quando você está dormindo assim, o seu filho chega assim, naqueles primeiros cochilos, seu filho chega: pai, a barata na cozinha. Você fica tinindo de raiva, só pegar um chinelo e ir lá matar. Eu estou comparando isso ao que Jesus fez pelos discípulos. Os discípulos chegam e dizem: Jesus, por favor, acorda, olha o mar, vamos morrer. Calma. Por que você é tímido? Pega o chinelo e mata aquela barata. Mas vai lá, vem comigo aqui, olha só. E aí, ele vai repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Meus irmãos, não vamos ser tímidos, amém? Às vezes eu percebo assim que as pessoas, até para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para entoar hinos, cânticos, louvor, lá em casa a Raquel não é tímida não. Talvez se a gente der a oportunidade para ela cantar aqui, ela ficaria meio tímida. Mas lá em casa ela vai fazendo as coisas e vai cantarolando. Não seja tímido. Louve ao Senhor, independente do ambiente que você estiver. Não seja tímido. Por que nós estamos falando a respeito disso? Porque nós vamos começar o propósito, já é para esse mês, de estarmos indo nas casas. Se você quiser que faça-se uma visita na sua casa, passaremos 4 semanas na casa de cada irmão, em oração e ministrando a paz. Então talvez você fique tímido até para dizer assim: eu podia chamar um grupo de oração para ir lá em casa? Não fique tímido, deixe o irmão da oração entrar na sua casa e fazer uma oração sobre você e sobre a sua família, amém? E quando você entrar, se você for convidado, bispa, ou pastores, ou irmãos, visitem a minha casa, e você chegar lá e se depara com uma tempestade, que pode ser muitas das vezes aos seus olhos coisa fácil de resolver, mas você não pode ser tímido, amém? Você tem que chegar lá com os seus lábios prontos para confessar a palavra de Deus naquele lugar, para trazer a paz que excede todo o entendimento. Nós somos um ministério que cuida muito de famílias, e muitas das vezes nós pegamos situações de casamentos que estão acabando, e quando chega para nós as circunstâncias daquele casamento, a gente pensa assim: eu nessa situação não sei o que eu faria, mas a palavra da paz está dentro de nós, amém? E muitas das vezes nós abrimos a boca e o casamento é restaurado. Você fala assim: eu de mim mesmo nada teria, mas o Espírito Santo o Espírito de Deus coloca a palavra na sua boca, amém? O Espírito de Deus coloca a palavra da oração, da cura divina nas suas mãos, amém? Se estiver um enfermo lá, você pode orar. Vamos ficar de pé então. Aí maravilharam-se os homens, e dizendo: quem é este que até os ventos lhe obedecem?
Deixa eu dizer um negócio para você. Este que os ventos lhe obedecem, Jesus Cristo, diz assim: onde estiver, se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você crê que Jesus Cristo está aqui, amém? Então não fique tímido para adorar o Senhor. Não fique tímido para exaltar e para engrandecer o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração poderosa, mais uma. Levante as suas mãos para cá. Abençoe o ministério de louvor, abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui, para ser um canal de bênçãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste ambiente de adoração, onde nós sabemos que o Senhor acalma toda tempestade, o Senhor vem acalmando as tempestades nos nossos corações, e por intermédio da adoração, Espírito Santo de Deus, nós levantaremos o Teu santo nome, nós levantaremos a Tua doce presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, usa cada ministro do Senhor aqui. Vai perdoando, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, e derramando sobre nós a unção, o quebrantamento. Espírito Santo de Deus, trazendo sobre nós o Teu sangue, que nos purifica e nos lava de todo o pecado, de toda a transgressão. Amado Espírito Santo de Deus, a Tua congregação, a congregação dos Teus filhos, estão disponíveis para adorar ao Senhor. Amado Espírito Santo de Deus, seja os nossos lábios um canal de louvor e adoração, um canal de bênção, de profecia, e que não haja timidez no nosso meio, mas haja profecia, haja ousadia, haja manifestação do Teu Santo Espírito. É assim que nós cremos e nós abençoamos e dizemos sim à Tua presença em nome de Jesus. Ministério de louvor. Deus é bom, glória a Deus, aleluia. As tribulações estão aí, são do mundo, mas problemas, tribulações não me pertencem mais, não me afetam. Eu estou na paz de Deus, na paz de Cristo. Glória a Deus. Vamos cantar esse refrão assim. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Vamos lá mais uma vez. Nada é impossível, em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, que tudo podes realizar. Que eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está,
Eu tudo posso. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é crente, 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 Jesus. Crente, 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 Jesus. Crente, eu tudo posso. Não há limite. Minha força está em ti. Nada é impossível. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limite. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Glória a Deus. Aleluias. A palavra diz que num piscar de olhos, os anjos do Senhor percorrerão os 4 cantos dessa terra para buscar os escolhidos. Será num piscar de olhos. E nós nos encontraremos com Ele. Nós adentraremos aqueles portões celestiais. Estaremos junto a Ele, morando com Ele. A palavra de Deus diz que Ele foi preparar lugar. Ele foi preparar lugar para mim, para você, meu irmão, para cada um de vocês, para cada um de nós. E Ele está lá, assentado no trono, à direita do Pai. Eu anseio, Senhor, pelo momento, aleluia, desse arrebatamento, Senhor, num piscar de olhos, pelo ressuscitar dos mortos, Senhor, pela transformação dos nossos corpos em corpos celestiais. Ó Senhor, nós cremos nisso, Senhor, nós colocamos a nossa fé nisso. Oh, aleluia. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar
onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando por mim. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos meus anos, voaremos como arcanjos, onde viveremos e para sempre tão diremos. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais dos anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando oh, aleluia, estaremos ao lado dele. Quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, 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 sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor,
e nunca mais voltar. Vou morar com Ele, vou cear com Ele, com meu Senhor. Oh, oh, aleluia. Oh, oh, quem anseia por estar com o Senhor, por estar com Ele, aleluia. Santo, 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 eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho do meu Rei, bem juntinho do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Em adoração, canta a igreja. Em louvor, sempre, nunca mais. Vou morar com Ele, cante. Vou morar com Ele, 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 vou morar aleluia! Glória a Deus. Quero convidar o apóstolo para vir aqui à frente, ministrar a palavra para nós nessa noite. Enquanto isso, meu irmão, quero que você vá imaginando aí. Já pensou você lá, sentado naquela mesa? E a palavra diz que Ele mesmo vai servir cada um de vocês. Você já pensou nisso? Que coisa, que imagem assim na minha cabeça, assim, eu fico pensando. A palavra diz que João usou as palavras que ele podia para explicar o que ele estava vendo ali. E aí ele foi escrevendo Apocalipse, foi escrevendo todas as coisas. Mas são coisas inefáveis, são coisas que não dá para descrever. O português, o inglês, os idiomas dos homens não são capazes de descrever aquilo que você vai experimentar, meu irmão. E o que ele escreveu ali em Apocalipse é o mais perto que ele conseguiu chegar de explicar aquilo ali que era inexplicável. Já pensou, Márcio, você lá, vivendo essa experiência? Já pensou, Miriam? Já pensou, apóstolo?
Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar agradecendo pelo pão espiritual nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu pelo pão espiritual que alimenta o nosso espírito. Porque a tua palavra diz que nem só de pão humano, de pão terreno viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Senhor, que essa palavra venha, Senhor, ser depositada na boa terra do nosso coração e que nós venhamos produzir os frutos e os frutos que permanecem, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Glória a Deus, obrigado, graças a Deus. Deus seja louvado. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Meus filhos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Podeis sentar. Hoje é dia de nós estarmos aqui em obediência a Jesus Cristo, em amor para com Ele. Aí o apóstolo Paulo fala assim em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é derramado, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fala aí, eu estou aqui em memória de Jesus. Cadê as crianças? Elas estão indo? Ué, achei que nós íamos orar com elas ainda primeiro. Então vem as crianças para cá, aqui ó, vamos orar. Ó, te chamar lá. Ó, que bom, né? Ter professor para nossas crianças vai ser bom demais. Eu vou para lá agora mesmo, ensinar vocês lá, ficar lá no meio de vocês. Não, obrigado por quê? Irmão, levanta sua mão direita para cá, abençoando, tá vendo? Lembrando de Jesus e as crianças, tá? Nós estamos aqui fazendo tudo em lembrança, né? Soberano Deus, nós estamos lembrando aqui, papai querido, de Jesus e o zelo pelas crianças. Quando Jesus vê uma criança, logo ele quer segurá-la, conversá-la, abençoar. E nós estamos vendo essas crianças nos braços do Senhor Jesus, lembrando do carinho, do amor e da bênção derramada sobre elas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode ir, vai lá. Quando nós estamos fazendo as coisas em memória de Jesus, é o que nós deveríamos fazer constantemente. Deveríamos viver a vida em memória do Senhor Jesus. A nossa vida seria muito mais fácil, né? Porque Jesus, a gente lembrar dele carregando a cruz, né? Carregando qual cruz? A nossa cruz, né? A nossa situação, carregando os nossos problemas, né? Lá de Isaías 53, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu espírito, amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja na sua alma, amém? Que a paz do Senhor Jesus transborde no seu corpo, amém? Ó, veja a paz transbordando por seu corpo afora, alcançando as pessoas da sua área de ação, enchendo todas as pessoas, olha isso, porque a paz da sua casa depende da sua paz. Fala isso aí, a paz da minha casa depende da minha paz. A alegria da sua casa depende do seu sorriso. E é importante saber que a gente não precisa estar alegre para sorrir. A pessoa que não consegue sorrir,
quando não está alegre, o ambiente dela fica deficitário, fica um ambiente carente. Porque no mundo tereis aflição. Ó, no mundo é o quê? O mundo é isso aqui, é logo após mim. Logo após mim está a minha esposa no meu mundo. Logo após mim está os meus filhos no meu mundo. Logo após mim está as pessoas, você no meu mundo. Por isso que eu chego e fico abraçando, porque é o meu mundo. Eu preciso trazer a paz para o meu mundo. E aí, quando eu trago a paz, se a minha esposa percebe, a minha esposa sorri de volta, aí houve um ambiente de aperfeiçoamento da unidade, né? Aí eu fiz assim para a pastora Miriam, ela estava longe, logo ela veio para perto. Tá vendo? Né? Pastora Lourdes, tá vendo? Então, esse ato é um ato de trazermos, de lembrarmos do Senhor Jesus. Lembrança do Senhor Jesus, não é? E aí o Senhor Jesus disse assim, lá em Isaías, né? O que foi que Ele fez que nós precisamos lembrar toda hora? Versículo 4, né? Do Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso aí é o conceito do profeta, é o conceito humano, né? Essa parte B do versículo. É o conceito humano, o conceito de julgar. Né? Se fulano de tal está levando a dor do outro, se está cambaleando de dor, é porque está em pecado, né? Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fala aí, ter paz é coisa cara. Tá vendo? Tá vendo que depende de uma certa doutrinação? A gente precisa ser doutrinado a manifestar a paz, porque ela foi muito custosa. Jesus pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Esse como ovelhas aí é por causa do instinto. O instinto da separação, o instinto do isolamento, um instinto de comer sozinho, um instinto de ficar longe, de não ficar no rebanho, de não ficar junto, né? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, o que me faz desviar como ovelha? Iniquidade. O que é iniquidade? Um pensamento firme de sair do barco. Um pensamento firme de deixar aquela unidade. Um pensamento, isso é iniquidade. É uma iniquidade tão violenta que ela não vem de dentro de você, não vem de dentro de mim, ela vem de fora. A iniquidade ela é uma função, uma missão do espírito migrador. Não tem o cortador? O cortador ele vai cortar, ele vai quebrar a amizade, ele vai trazer tristeza na relação. Isso é o cortador. O cortador ele vai trabalhar enquanto tem paz. O migrador, ele é um invejoso da paz. Ele inveja quando a pessoa, a família é uma família brincalhona, é uma família que chega e brinca e sorri e abraça e diz que ama. O cortador vira um porco espinho, não é? Vira aquele espinheiro e começa a lançar, a cortar aquele tipo de amizade. E aí
alguém, não é, daquele grupo começa a criticar aquela mesmice, aquela repetição de brincadeira. Você já viu que você repete isso todo dia que você chega? Você já viu que você repete isso todo dia que você sai? Você já viu que você faz isso do mesmo jeito? Vendo? Fica parecendo uma palhaçada. Ó, quem está fazendo isso? Cortador. Daí a pouquinho, não é? Lembro de um testemunho de uma irmã, né? Que recebia flores, né? Sempre recebia flores. Até que um dia ela decidiu jogar as flores fora na cara da pessoa que presenteava ela. A pessoa saiu, impressionante, a pessoa saiu chorando. Em vez de sair aliviado que não ia mais ter que trazer flor, saiu chorando, tá vendo? O cortador havia cortado daquela pessoa que trazia flores o poder de trazer flores. Nunca mais. Nas oportunidades de trazer flor, aquele cara que trazia as flores, saía de casa, ia para um boteco, ia para uns amigos, porque era a oportunidade de trazer flores, mas ele não podia trazer, o cortador havia cortado. Tá vendo? O migrador é esse que vai atuar aqui no versículo 6 de Isaías e chamar Jesus, não é? Toda ação de qualquer demônio invoca a presença de Jesus Cristo. Opa, estranho, né? Qualquer ação do diabo na terra atrai a ação do Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de maneira tal que deu Jesus Cristo. Então, se tiver alguém sendo cortado, aí mesmo Jesus foi enviado, aí mesmo Jesus está na porta. Eis que eu estou à porta e bato. O cortador está fazendo festa. Já cheguei, Jesus já chegou. Vendo? O migrador está arrancando para fora, que o migrador vai arrancar para fora. Vendo? Vai tirar de dentro por causa da iniquidade. Mas Jesus já chegou. Fala aí, graças a Deus. Jesus já chegou. Aleluia! Jesus já chegou. Então vamos entrar na mensagem aqui, que está linda. Abre a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Aleluia! Em tempos de desagregação, desunião e estratégia do espírito migrador, somos chamados a lembrar de Jesus Cristo e sua missão. Aleluia! Jesus Cristo e sua missão. Versículo 19 de Hebreus 10. Aleluia. Temos um ambiente de aperfeiçoar unidade. Temos um ambiente para aperfeiçoar a unidade. Então já vai trazendo para cá as pessoas que você convive, vai trazendo para cá as pessoas de difícil convivência, vai trazendo para cá as pessoas que estão vendo a paz desgastar. Olha que beleza, Prisca. Que maravilha. Esse é o nosso ambiente. É o ambiente que Jesus Cristo está falando com a gente assim. Fica aqui lembrando de mim. Fica aí lembrando de mim. Jesus está falando. Então, se ele está falando para lembrar, é perfeito. Olha aí, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ó, estamos vendo o dia se aproximar? Estamos, né? Estamos vendo. Meus filhos, meus amados, esta mensagem ela é muito boa, muito poderosa, porque nós precisamos de saber que podemos estar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é um ambiente que você pode estar nele em qualquer hora. Você pode estar na rua, você pode estar no Santo dos Santos. Você pode estar na sua casa, na sala, na cozinha, nos quartos, no banheiro. E você pode estar no Santo dos Santos. Porque temos, pois, irmãos, intrepidez para entrar. Significa o quê? Não tem barreira, não tem porta fechada, não tem pecado, não tem ação, obra do diabo, não tem rebeldia, mas pela fé nós entramos num novo caminho. Ó. Quem abriu o caminho do Santo dos Santos não foi a sua santidade. Isso aqui é muito sério, porque grampeia um certo nível de religião. Né? A religião diz assim: se você não jejuar, você não entra. Se você não santificar, você não entra. Se você não sei o que, você não entra. Uai, tudo bem, então esse aí eu não quero entrar não. Se depender de mim para entrar, não é eu, não é o meu Santo dos Santos. O Santo dos Santos meu o caminho não tem intrepidez, não tem problema. Quem abriu? Jesus Cristo. Eu entro lá por quê? Eu entro lá pelo sangue do meu Senhor. Olha só, é tremendo demais esse poder estar. Agora veja, por que Jesus fez isso? Porque é impossível para o cristão ter paz fora do Santo dos Santos. Impossível. Impossível você ter paz na sala da sua casa se a sala não for o Santo dos Santos. Impossível você ter paz no seu quarto se o seu quarto não for o Santo dos Santos. Precisamos conhecer esses detalhes, porque às vezes estamos se esforçando demais com a nossa própria mão. Estamos lutando, fazendo tanto esforço para fazer as pazes, tanto esforço para manter uma relação razoável, tanto esforço para isso e para aquilo. E Jesus está falando claramente, não é por força nem por violência. Para de desgastar, entra pela fé no Santo dos Santos. Receba a presença dos Santos na sua família, na sua casa, e a paz vai vencer, a paz vai representar, a paz do Senhor Jesus vai manifestar. Então é lindo demais. Então o Santo dos Santos é um lugar que é necessário vir para a terra. Talvez esse ambiente do Santo dos Santos seja aquele que Jesus falou para os discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, essa paz que te falta, vai chegar junto. Buscai primeiro o Santo dos Santos, entra nele, habita nele, e essa sua raiva vai passar. Olha aí que bênção, não é? Busca o reino de Deus,
entra no Santo dos Santos e essa sua ira vai passar. Essa coisa que te tira o sono vai acabar. Traz o reino de Deus, traz o Santo dos Santos, não é? E aí então vamos observando como é importante demais. Romanos, capítulo 12, olha o Romanos 12 aparecendo aqui. Romanos 12, versículo 17. Por que nós temos que trazer o Santo dos Santos? Por que nós temos que entrar no Santo dos Santos? Por que nós temos que ter liberdade de estar no Santo dos Santos o tempo inteiro? Por que nós temos que ter? Porque nós temos que relacionar, nós temos que retornar, nós temos que dar feedback, nós temos que conversar. Olha o versículo 17, Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha aí. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é? Com aquelas experiências que ele tem. O apóstolo Paulo, muito carregado de experiências espirituais. Romanos, a carta aos Romanos, ele trazia sempre aquelas experiências do terceiro céu, do segundo céu. Ele trazia sempre aquela experiência do arrebatamento. E ele vê então que basta você fechar os olhos carnais, mesmo com os olhos físicos abertos, mas fechar os olhos carnais, fechar o sentimento carnal perante uma relação, e aí você já está fazendo o seu devido esforço para ter paz. Olha aí. Se uma pessoa dentro de casa perdeu o jeito, perdeu o juízo, vamos dizer assim, está irredutível, está brabo demais, está braba demais, até com razão, entre aspas. Por que entre aspas? Porque não há ninguém com razão. Eu tenho razão. Não tem. Você só tem razão se Jesus Cristo for o seu Senhor. Se Jesus Cristo não é o seu Senhor, a sua razão só é o motivo de briga mesmo. Está vendo? Nós não temos razão. Tá vendo? Jesus Cristo veio para tirar a nossa razão. Ele veio para ser o nosso Senhor, que é outra história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala assim: eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de Jesus. Quer dizer, não tem jeito, né? Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Basta um pequeno esforço e o Espírito Santo vai te justificar. Vamos ver o que é fazer o bem? O que é fazer o bem? O que é eu fazer o bem perante a minha esposa? O que é eu fazer o bem perante você? O que é isso? É eu depender do Espírito Santo para me justificar. Se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você nunca vai reconhecer os meus esforços. Se o Espírito Santo não te justificar para a sua pessoa amada, aquela pessoa nunca vai dar conta de ver quem você é. Por quê? Porque você está guardado em Cristo, em Deus. A sua vida está guardada em Cristo, em Deus. Cristo terá que se manifestar para que a outra pessoa veja quem você é. Essas lições aqui são tão caras como você está vendo. Se não houver um esforço
da nossa parte para fazer o bem ou para trazer o Espírito Santo para entre eu e a pessoa? Se o Espírito Santo não vier para entre eu e a pessoa, eu não vou reconhecer a pessoa, eu não vou ver o valor dela e estaremos sempre num ambiente de cobrança. Se possível, esse se possível aqui o apóstolo Paulo é extraordinário, né? Se possível, quando depender de vós, quando chegar a sua vez, quando chegar o seu momento, quando chegar a sua possibilidade, quando chegar ao seu recurso, quando você for argumentar, não argumente, traga o Espírito Santo para justificar, traga o advogado. Ah, meu Deus do céu. Uma mãe me passou um relatório, a filha dizendo: não te considero como mãe, mãe não faz isso que você faz, e não sei o quê. E aí conversei com aquela mãe, e quando ela foi falar para mim o zelo que ela tinha com a moça, eu falei: você notou que o seu zelo neutraliza a moça? O seu zelo apaga a sua filha. O seu zelo apaga. Você está esforçando demais. Se você não trouxer o Espírito Santo para entre você e a sua filha, vai acabar a sua filha experimentando o caminho do filho pródigo. Mas eu amo demais, isso é o meu amor, isso é o meu zelo, eu tenho que estar de cima, eu que tenho que estar dando remédio, eu que tenho que estar acordando, eu que tenho que estar fazendo... Gente, você não dá conta disso, você não está vendo? Que daí a pouquinho você vai acabar jogando na cara, e o que depender de você, você não conseguiu fazer. O que depender de vós, tende paz. A gente não consegue levar a carga da outra pessoa. Então veja que maravilha de mensagem, não é? E hoje o próprio modelo que o mundo trouxe de zelo está produzindo dificuldade nos relacionamentos. O próprio modelo do mundo de cuidar, de zelar, tira a capacidade do outro, não é nem a capacidade, a autonomia. Tira a autonomia do outro, não é? E depois a gente ainda consegue, às vezes, não é? Jogar na cara, não é? Que é daquele jeito. Estava olhando Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, e vendo a ação da turbulência do espírito cortador e migrador. Capítulo 27, o apóstolo Paulo está indo com mais um monte de presos para Roma, para o César, pessoas condenadas, o navio lotado, e um navio lotado de pessoas contenciosas. Essa mensagem aqui é lá, né? É lá para longe, né? Para todo mundo escutar, assim, o mundo inteiro. Porque às vezes nós vamos tolerando o espírito cortador na nossa casa, na nossa família, de maneira que o nosso barco vai ficando cheio de pessoas contenciosas, pessoas que não conseguem mais sorrir dentro de casa, fica cada um no seu lugarzinho, no seu celular, e quando chamam o outro já chama gritando, né? Fulano! Já aquele negócio, o outro já vem também dando, não é, pesada, chute. Fica aquele barco carregado de problema. Aí você chega lá no versículo 30, o barco já estava com muito problema, tempestade, o mundo, que é o mar,
né? O mundo estava tão revolto, balançando o barco para um lado, balançando para o outro, acabando com tudo, já tinham perdido muita coisa. Mas os marinheiros estavam pensando em fugir. Olha aí, versículo 30. O que nós vamos fazer com esse barco desse jeito? Essa mensagem aqui desse texto, ela é muito poderosa, porque ela está falando desde o começo que nós começamos a trabalhar aqui. O pensamento da iniquidade. A iniquidade é um pensamento que martiriza, é um pensamento que está presente dia e noite. A pessoa vai trabalhar, aquele pensamento está lá batendo. A pessoa chega em casa, o pensamento está trabalhando. Aquele pensamento, pula do barco, sai disso. Você não merece esse sofrimento. Você não merece essa coisa. Essa família não te honra. E vai lutando, e aquele negócio vai batendo. E chega no versículo 30, procurando os marinheiros fugir do navio. E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados. Aí o problema está nisso aí, viu, irmãos? O problema está na fala do Paulo. O problema está na fala do pregador. O problema está na fala de Jesus Cristo. O problema está na fala de Deus. Deus vai chegar para você lá na sua casa e está com aqueles pensamentos estranhos. E aquele pensamento já dura não sei quanto tempo. Já tem quase uma decisão. Já pegou o bote e já desceu o bote. Já está lá, está vendo, você está lutando aqui, mas você já está vendo o escape ali. É só eu fazer assim que eu já entro no bote. Está pertinho de um acontecimento terrível. Recalabrachanderemanaias. Aleluia. Oh, recantadaramanahas. Você que está aí pensando lá, não sei aonde você está. Você está pensando que já está quase saindo no seu bote. Deus está dizendo, aleluia. Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Se não assumir sua posição na sua família, se não assumir a sua posição no barco, se não voltar com todos os seus recursos, volta com todos os seus recursos. Olha o versículo 32, que violência da palavra. Olha o resultado da palavra. É o resultado que eu espero. É o resultado que Jesus espera. Porque Jesus está falando com homem. Jesus não está falando com animal irracional. Jesus não está falando com cachorro ou com gato. Jesus está falando com homem e com mulher. Com pessoas que podem fazer escolha. Recalabreando aleluia. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. O que isso representa na sua vida? O que esses botes representam na sua casa? O que isso representa para Deus? Que preocupação é essa de Deus de me enviar a falar isso hoje, aqui agora? O que isso representa para Deus? Para Ele me enviar a falar isso para você que está aí. Deus quer que você corte as cordas desse bote. Solta e deixa esse bote afastar-se. Deixa essa coisa afastar da sua casa. Deixa essa situação afastar da sua vida. Deixa essa situação afastar da sua salvação. Não coloque a sua salvação nesse risco.
Deus, nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, e a ceia da maior reconciliação, é a ceia do nosso tempo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja Deus. Não deixemos de congregar, é a palavra de Hebreus, mas nós vamos tomar a ceia do Senhor em memória de Jesus Cristo. Qual seja o problema que você está enfrentando, seja o problema de enfermidade, seja problema de pecado, seja problema de quebra de comunhão, afastamento, seja qual for o problema que você está enfrentando, Jesus Cristo é o que rompe com a iniquidade. Jesus Cristo é o único que rompe com a iniquidade. Iniquidade é uma coisa que nós não damos conta de resolver. O ser humano não consegue resolver iniquidade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, irracional. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deixa a sua iniquidade com Jesus Cristo. Seja qual for a sua iniquidade, ela representa aquele barco do lado, aquele bote. Vamos colocar de pé para essa oração. Vamos nos colocar de pé para esta oração. Tem um bote atraindo os seus olhos. Tem um bote atraindo a sua esperança. Você que está colocando a sua esperança do lado de fora do seu navio, Deus está dizendo: não confie nesse bote. Tem aí uma iniquidade trabalhando para te arrastar, mas Jesus Cristo levou a sua iniquidade. Entrega essa iniquidade para Jesus Cristo, seja lá qual for, seja aqui dentro do salão, seja lá na sua casa onde você está, seja onde você estiver. Agora é hora de uma reflexão. Aleluia, mesmo que esteja passando por tribulação, mesmo que já esteja num processo, um processo angustiante de morte, mesmo que seja num processo de enfermidade, de doença, seja lá qual for o processo, Jesus está falando que Ele está com você, e você vai achar a salvação, você vai encontrar o poder de Deus. Deus levantou a mão na sua direção, Deus vem te socorrer, aleluia. Tão somente se posiciona, recantada garamanaias, recuenderemalahastuibe andalabalas, vai derecantarabalaías, aleluia. Rompe com essa situação, rompe com esse pecado, rompe com essa transgressão, rompe com esse palpite do diabo, rompe com essa tentação. Remanachandaremanaia, recalabalabalas. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você que está sendo apertado por todos os lados, desamparado, largado, seja lá o que for, Jesus Cristo não te desampara. Jesus Cristo diz que está com você todos os dias, inclusive agora. Jesus Cristo está com você agora, e Ele mostra que Ele tem poder sobre toda situação, que Ele é Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Recalabrachanderemanaia, e Ele faz com que haja um tremor nessa terra, e que Ele faz cair todas as algemas
algemas, aleluia, e que Ele traz libertação, a libertação que você espera, a libertação que você busca, aleluia, está em Jesus Cristo junto contigo. Aderecanta da garabalaias, aleluia, aleluia. Oh, recanta da garabachovarabalaias, como um sinal seu, da sua escolha, da sua decisão, aleluia. Levanta a sua mão direita como quem vai pegar na mão do Senhor Jesus. Recalabriandalabachovarabalaias. Jesus Cristo escolhe a sua mão, Jesus Cristo toma a sua mão, e Jesus Cristo tira você dessa fornalha, tira você dessa situação, tira você dessa angústia, tira você dessa enfermidade. Jesus Cristo tira você desse ambiente tenebroso. Recalabriandalabahas. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos em oração, e nesse momento, Senhor, aonde quer que o Senhor nos envia, aonde quer que o Senhor envie a tua palavra, tem um homem, uma mulher, Senhor meu Deus, com a mão direita levantada, Senhor, e tem essa pessoa no hospital, Senhor meu Deus, que consegue levantar a mão. Recalabriandalabastobriandalaias. Tem essa pessoa no leito da enfermidade, mas ela consegue mover com a mão, e ela está dizendo: Senhor, toma-me pela mão e me tira desse lugar, me arranca desse lugar. Oh, recanta da garabachovarabalaias. Oh, Senhor Jesus, o Senhor que enviou a tua palavra, envia também a tua presença, envia o teu poder, querido Jesus Cristo, que esse teu filho receba agora o teu poder, que essa tua filha receba agora o teu poder, receba na mão direita a tua graça, o teu favor imerecido. Remanachanderemanaia, oh, recalabriandalas, aleluia. Agora sustentado na mão de Deus, sustentado, ainda segura sua mão, ainda segura na mão de Jesus, e veja o bote da tentação afastar, veja se afastando da sua casa, veja se afastando, porque você fez uma escolha, você fez a escolha certa. Jesus Cristo é o seu Senhor, Ele morreu para te salvar. Jesus Cristo te salva, aleluia, para a glória de Deus Pai. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Bendito seja Deus. Agora com todos, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos tomar a ceia do Senhor como uma renovação. Vamos renovar a nossa força. Vamos renovar o nosso ânimo. Vamos renovar a nossa santidade. A Santa Ceia é o maior alimento, aleluia, para a nossa renovação. Então vamos estar renovando-nos. Veja a salvação que Jesus produziu segurando a sua mão. Veja que Ele salvou a sua casa. Enquanto Ele sustentava você pela mão direita, Ele estava organizando a sua família. Ele estava renovando aliança na sua casa, renovando aliança na sua família. Então reúne agora toda a sua casa.
vai pela fé, reúne toda a sua família. Aleluia. Aonde tem um componente da sua família, está lá a presença de Jesus, trabalhando os favores imerecidos, revelando os favores imerecidos. Quantas pessoas estão sendo abençoadas agora? Jesus está dizendo: pede-me e eu te darei as nações. Receba e eu te darei as nações. Receba, receba. Deus está fazendo mudança no nosso mundo por causa da sua fé, por causa da nossa fé. Soberano Deus, enquanto os obreiros estão consagrando os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, nós estamos consagrando, Senhor, a nós. Estamos consagrando a nossa família, estamos consagrando, Senhor Deus, esta unidade aperfeiçoada. O Senhor está aperfeiçoando essa unidade. Estamos aqui, Senhor, preparados pelo Senhor. O Senhor nos preparou para esse momento. A Tua palavra veio e nos curou. A Tua palavra está transformando a nossa vida nesse exato momento. Muito obrigado, Senhor, porque agora nós vamos comer e beber da sua carne e do teu sangue, querido Jesus. É o nosso alimento. Amém. Aleluia. Podemos receber todos, as crianças, vamos recebendo nessa novidade de vida o sangue do Senhor Jesus, corpo do Senhor Jesus. Vamos recebendo com alegria, porque é hora de alimentar a nossa carne, o nosso corpo. É hora de trazer paz para os nossos neurônios, trazer paz para as nossas células. As células do nosso corpo precisa de paz, receber paz, e a carne do Senhor Jesus é verdadeira comida, o sangue do Senhor Jesus é verdadeira bebida e vai trazendo paz. Veja paz, aleluia, vai transbordando. Oh, bendito seja Deus, oh, glória a Jesus. Que maravilha, que maravilha, aleluia. Vamos lembrando, todos pegaram? Que bênção, aleluia. Papai, muito obrigado pela tua palavra tão abundante. O teu cuidado, Senhor, muito obrigado, aleluia. O Rei da Paz vai andando na nossa casa. Rei da Paz, seja bem-vindo no nosso trabalho, no nosso ambiente do serviço, no nosso ambiente, Senhor, em que nós podemos ver as nossas mãos, criadora de riqueza. Vem, Senhor, seja bem-vindo. Aleluia. Vamos tomar esse pãozinho, segurar esse pão e vamos ouvir aqui o que está escrito de novo em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Suavemente comei todos vós.
fazer isto, lembrando de Jesus olhando para você comer. Aleluia. 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 Senhor Jesus, enquanto nós comemos este pão, sabemos que o Senhor está olhando para nós e que o Senhor está vendo os efeitos, o efeito deste pão na nossa vida, na nossa carne, no nosso corpo. Muito obrigado. Aleluia. Agora toma esse cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aleluia. Vamos tomar em 3 golos aqui na presença de Jesus. Vamos permitir que Jesus veja claramente como é que nós estamos bebendo. Beba o primeiro golo. Aleluia. Jesus está vendo todos os nossos neurônios, todas as nossas células, toda a nossa alma, como que a nossa alma recebe. E aí você confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está vivificando o meu corpo mortal para a glória de Deus Pai. Toma mais um golo. Jesus está olhando e acompanhando o processo. Está acontecendo um processo. Agora o processo é no seu nome. Está acontecendo um processo na sua vizinhança. Está acontecendo um processo na sua família. Está acontecendo um processo aonde está o seu nome. Está acontecendo um processo. Então confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está vivificando o meu corpo moral, o meu nome, para a glória de Deus Pai. Toma o restinho. Jesus agora está acompanhando o processo na identidade financeira. Todos os processos da ceia são processos desejáveis para Deus. Deus está desejando o processo da identidade financeira sua para o país, para o Brasil, para a organização. Decanta da Garabachov-Varabalabahas. Confessa: Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso o Espírito Santo está vivificando a minha identidade financeira. A minha identidade financeira para a glória de Deus Pai. Aleluia! Veja bem o Senhor Jesus acompanhando o processo. Qual processo? O Espírito Santo te justificando na sua identidade financeira. Esse é o processo de beber o sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos adorar a Deus agora pela ceia. Adora a Deus, fique à vontade. Soberano Deus, papai querido, aleluia. Nós desejávamos. Soberano Deus, aleluia, aleluia. Senhor, havia um desejo ardente para dentro do meu corpo, na minha
intensificando o fogo da tua glória. Intensifica o fogo da tua glória, Senhor, em volta dos teus filhos. Senhor, o teu povo, Senhor, é o sal da terra. O teu povo é a luz do mundo. Recantaragarabachouvarabalaías. Essa terra está cheia da tua glória. Recantaragalabalaás. A minha família está cheia da tua glória. A tua glória enche a minha casa. A tua glória enche a minha família. A tua glória enche a minha cidade. A tua glória enche o meu país. A tua glória, Senhor Jesus, ó doce Espírito Santo, aplica a glória do Senhor Jesus em toda a nossa área de ação, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Você que separou o seu dízimo, separou a sua oferta, separou, enfim, a sua semente, vamos agora abençoar mais por esse ambiente. Soberano Deus, a nossa identidade financeira nos fez trazer as nossas sementes financeiras para o Senhor. Nós reconhecemos que toda semente que o Senhor diz sim, ela produz a 100 por 1. E o Senhor disse sim para as nossas colheitas. O Senhor nos enviou a fazer colheita onde nós não semeamos. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos fazendo uma colheita muito generosa. Com muita alegria, Senhor, nós fazemos as colheitas conscientes que o Senhor nos enviou. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sair do seu lugar com uma alegria. Venha acreditar aqui. Tem aqui o QR Code, tá? Para quem precisar, viu? Que Deus abençoe vocês. Devolvo a palavra aqui para quem de direito. Podeis sentar. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Eu queria dar uns avisos aqui, para os irmãos ficarem sempre atentos aos cultos e à agenda da igreja. Graças a Deus por essa palavra, não é verdade? Começamos o culto na fé e na ousadia e concluímos assim. Então, quinta-feira às 20 horas estaremos com a família no altar de Deus. Todos vocês estão convidados. Se você tiver alguma situação que você queira trazer ao altar de Deus na sua casa, então traga, porque o Espírito Santo de Deus vai continuar operando aqui milagres, prodígios e maravilhas. Amém, igreja? A quinta-feira, às 20 horas, teremos culto, então, família no altar de Deus. O Idelson está aqui avisando, dia 15/2, já é próximo sábado? Próximo sábado nós estaremos com o nosso bazar, então, até eu acho que durante essa semana, se você tiver a oportunidade de encontrar com o Idelson e deixar alguma coisa, próximo sábado, nós estaremos fazendo o bazar aqui na porta da igreja. Amém, igreja? Reforço aqui do início dos cultos às 19 horas, então só avisando que os cultos vai começar sempre às 19, culto aos domingos, tá? Dos domingos às 19 horas. O horário do bazar? Qual é o horário do bazar? A partir das 9 horas da manhã, tá? A partir das 9 horas, quem que puder vir estar aqui com o Idelson para cooperar com o trabalho. Grupo para as casas, quem tiver já com os grupos lá na minha região, já tem hoje, o Sebastião não veio, mas nós temos trabalho lá, aposto, até março, mais ou menos. Temos lá pelo menos umas 4 famílias que vão nos receber nas suas casas, a minha casa também vai receber, o propósito da oração. Jesus é a paz da minha casa, então que você que tiver com a sua família, que você quiser abrir a sua casa, serão 4 semanas
os ministrantes estarão lá uma vez por semana fazendo a ministração da paz na sua casa. Amém, igreja? Amém? Então, se você é obreiro e você, eu quero participar, então você vai dar o seu nome, vai entrar aí em comunhão com os irmãos, para nós estarmos começando esse trabalho a partir desse mês mesmo, tá? Então, dê o seu nome, comece a participar, porque você é um agente de milagres nessas famílias, amém? Próximo domingo, 16/2, 9 horas da manhã, nós estaremos com uma reunião, 16 mesmo, não é isso? Foi dado o aviso lá, mas erraram a data. Às 9 horas, a ministração lá com o senhor na Igreja de Taguatinga, né? A Igreja de Taguatinga mudou de endereço. Então, aqueles que quiserem participar, vá nos grupos e nos peçam o endereço, nós vamos passar a localização. 9 horas da manhã estaremos com a reunião com o apóstolo lá. Para todos os obreiros ou a igreja toda? Toda a igreja, então, está convidada. A reunião é para os obreiros, então você chega lá e fala assim, eu sou obreiro na obra do Senhor, e chega lá e vai participar dessa reunião. Amém, igreja? Amém? 9 horas da manhã, e às 19 horas estaremos aqui mais uma vez com este culto. Tem mais algum aviso, Anderson? Está tudo certo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Coloque a mão no seu coração, estenda a outra, sua mão direita, sua mão esquerda sobre o seu coração. Quero ministrar uma bênção apostólica sobre ti, depois dessa palavra de livramento que veio sobre nós. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação, e que os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti, estejam sobre a tua casa, paz e prosperidade sobre a sua família, paz do Senhor Jesus Cristo no seu lar, em o nome de Jesus. Amém? Dê um abraço no seu irmão, deseja a ele a paz do Senhor Jesus Cristo, e o nosso culto está encerrado em nome de Jesus.